ter medo é uma experiência universal. E a literatura lida com experiências universais. O leitor, o fruidor da ficção, ele quer viver a sensação de ter medo. O fascínio, o medo provoca fascínio. Né? Repulsa é uma sensação ambivalente. Repulsa e fascínio. As pessoas pagam um ingresso para ir ao cinema para perceber como é que vai reagir e ter o prazer da expectativa e depois da descarga, do relaxamento. Né? Quase que um prazer masoquista. Tem muito a ver com essa fragilidade diante do vazio, né? Do nada, do existencial, entendido como um nada, né? Então, o que acontece é que o humano, ele acaba criando, né, que o Nietzsche vai chamar de ilusões, como verdade, razão, para suprir esse vazio, né? Mas é também a partir desse vazio que se mobiliza sentimentos de medo, né? O medo, então, ele é aquilo que nos coloca diante dessa fragilidade do humano, né? Desse vazio existencial, certo? Então, é um sentimento, mas que tem, digamos, uma base existencial, uma base ontológica mais profunda, tá? E alguns autores vão, então, entender isso como angústia, um conceito de angústia, né? Aí já no sentido bem ontológico, né? Bem existencial. Que é também nesse sentido, o Schopenhauer, também o Heidegger, vai ser um Heidegger um pouco mais aprofundado, essa questão, mais estruturada, mas o Schopenhauer mesmo também vai ter muito a ver com isso que eu falei sobre o Nietzsche, esse sentimento, essa propriedade de nos depararmos em alguns momentos da vida com esse nada, com esse vazio existencial. E aí, um meio que a gente acha, né, esse sentimento é esse medo, é tentar se afastar daquilo que nos coloca diante desse nada, desse vazio. Alterações como, por exemplo, aumento de pressão arterial, da respiração, do suor frio, tem um componente cultural, mas a base biológica ela é comum ao todo, né? a todos os indivíduos e aos animais também. E também apresenta essas reações. O cão, o gato, né, um animal silvestre, ele tem as mesmas reações que nós apresentamos. Em que o homem, para ser homem, ele tem que sentir medo. E a partir deste momento, nós vamos observar que cada momento histórico tem as suas fontes de medo. Nós podemos pegar o medo da punição divina no mundo antigo, o medo do diabo, das grandes pestes no mundo medieval, no mundo moderno, o medo da grande fome e também das grandes epidemias. E se nós pensarmos no mundo contemporâneo, durante um longo período nós convivemos com o medo do holocausto nuclear. Então, cada momento histórico, o homem constrói objetos privilegiados, preferenciais, para exponenciar o próprio medo. A pós-modernidade ela tem buscado saídas, talvez não muito conscientes, para esta situação. Se nós pegarmos autores como Woolf ou Giddens, eles vão dizer, olha, a nossa cultura pós-moderna se desenvolveu em dois subsistemas culturais. O primeiro dele é a chamada cultura de segurança, e o outro sistema é a cultura de risco. O que propõe a cultura de segurança? Acima de tudo, tenta afastar qualquer periculosidade do mundo que nós vivemos. Então, nós observamos uma noção segundo a qual a tecnologia ela tem sido produzida para dignificar o homem em todos os sentidos, erradicar as doenças, melhorar as formas de sociabilidade e até mesmo para combater o nosso grande medo, que é o medo da morte. Toda uma cultura, que é a cultura que privilegia a saúde, que exalta a juventude, que criou estratégias biotecnológicas para desacelerar o envelhecimento, isto é, o próprio encaminhamento em direção da morte, constitui essa cultura de segurança. Mas a cultura de risco é a outra faceta dessa mesma cultura, que vê que as novidades que estão surgindo no termo tecnológico, ou mesmo social, de sociabilidade nos tempos atuais, pode ter consequências desastrosas para o futuro da humanidade, até mesmo para a sua extinção. Nesse sentido, o homem pós-moderno, ele reformulou toda essa noção, medo que vai nos dizimar. Reformulou em termos culturais, estabelecendo a tradição, que, afinal de contas, sim, o mundo pode levar a sua própria extinção, mas também criando polos, vamos dizer, acomodadores, tranquilizadores, que é a cultura de segurança.
Em última instância, a pós-modernidade fez o que está no âmago dela própria, que é o quê? Ressignificar o tradicional. Eu já dei aula para psicologia, a gente discutia muito isso, né? Tem fatores hormonais, né? Tem vários hormônios que são liberados durante uma situação de medo, de estresse. Né? E é uma questão muito interessante porque a maior parte da população, né, atualmente apresenta hipertensão, apresenta doenças cardiovasculares, que estão associadas ao estresse ou ao medo. Né? A gente não corre mais do dinossauro. O dinossauro mudou agora. Né? Então é por isso que é primitivo, é necessário para quê? Para a gente se defender, caçar, né? Herdamos isso, mas mudou o dinossauro. E a gente não consegue resolver se a gente não procura, né? Aquilo que eu falei de qualidade de vida, que eu achei bem interessante. Se você não tem uma estrutura para trabalhar os medos, o estresse e tal, realmente a gente vai observar cada vez mais hipertensos, mulheres cada vez mais hipertensas, jovens hipertensos, que é um sinal clássico de uma situação estressante, né? Situações ameaçadoras, tal, emprego, compras, etc. O lado sombrio, o tema do medo, o tema do horror, tem uma correspondência figurativa, metafórica, simbólica, visual, nos aspectos noturnos, escuros, né? Quer dizer, o sombrio como metáfora é um sombrio também como realização estética. Existe uma estética que explora a escuridão, né? que explora o medo diante do desconhecido. Então daí haver toda uma atmosfera que é muito manejada pela escrita, pela descrição de cenários enevoados, né? Misteriosos, a solidão dos castelos, o isolamento, quer dizer, todos esses elementos os escritores, quando descrevem um espaço físico dentro de um romance, eles exploram esses aspectos que levam, evidentemente, o leitor a imaginar cenários, né, e provocam nele curiosidade, suspense. O Edgar Allan Poe era, no século XIX, o escritor mais consciente nos processos para provocar suspense no leitor. Ele escreveu sobre o próprio ato de compor uma literatura do medo, uma literatura que deixasse o leitor perplexo. O poema O Corvo ele escreve como ele concebeu o corvo, né? Como trazer para o espectador um grande efeito, um grande impacto. O Poe acho que é um ótimo exemplo disso, né? Você lê, por exemplo, o Gato Preto, né? Quer dizer, ele reserva para o leitor, através de certos expedientes estéticos formais, ele traz para o leitor certas características que vão provocar nele uma espécie de arrepiar os cabelos, né? Do que eu tenho medo? Eu vou dar risada. Eu tenho medo do morcego. Pra mim, eu acho que medo tem muito a ver com a ansiedade, né? Com relação ao futuro, principalmente, coisas que você tá sempre construindo, né, na vida, assim, você vai seguindo um caminho, mas às vezes tem momentos que parece que há uma quebra na sua vida e que aquilo que você sempre projetou parece que não vai acontecer, né? Então você fica aqui naquela ansiedade, não, mas sempre tem que acontecer aquilo que eu tô projetando. Então, pra mim, acho que o medo tem muito a ver com a ansiedade, com relação ao futuro, as coisas em geral. Medo, assim, especificamente com relação a alguma coisa, não acho que não consigo lembrar. Eu acho que as questões interiores, as questões... existe um medo maior, no meu caso, que é enfrentar a própria vida interna, né? A existência. Então, não tenho tanto medo de ser assaltado. É claro que se um sujeito aparecer com uma arma na minha cabeça, esse medo é alguma coisa absolutamente natural. É o medo da própria... o medo instintivo, né? Do corpo que não quer sofrer um ataque, uma violência. Mas para mim são os fantasmas internos.